A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Adailson Gomes. Estamos aqui retornando com o nosso curso básico em teologia, agora na matéria de evangelismo. É este curso, é este livro, é este conteúdo muito abençoado. Se você não tem acesso ainda aos nossos livros físicos e também aos nossos PDF, entre em contato comigo pelo 22 999 68 3272, que a nossa escola irá dar um suporte necessário para você, tanto no nível nacional quanto a nível internacional. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 999 68 3272. São mais de 15 mil alunos estudando na Itadesp. Venha somar juntamente conosco e vai ser bênção de Deus para a tua vida. Vamos lá, sem perca de tempo. No final de cada lição, nós temos 5 perguntas para nos fazer entender um pouco mais sobre tudo aquilo que nós comentamos. E vou estar resumindo cada lição nessas 5 primeiras perguntas. Vamos lá, meus irmãos. A primeira pergunta, quando nós trabalhamos no exercício, é o que significa a palavra evangelho. Já falei para os irmãos que a nossa matéria é sobre evangelismo. Tem muita matéria já deixada aí para trás. Se você ainda não viu teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, até mesmo heresiologia, já comentamos e lecionamos. Volte lá, está tudo agrupado em uma playlist e vai ser bênção de Deus para a tua vida. Vamos lá. O exercício de número 1 nos deixa uma pergunta muito legal, muito interessante. O que significa a palavra evangelho? Isso é basicamente, meus irmãos, um resumo da nossa fé prática, mas todavia poucas pessoas sabem explicar o que seria em seu contexto. Nossa página de número 3 tem um pouco dessa exposição. O que significa a palavra evangelho? Tiramos da etimologia desta palavra, a palavra evangelho vem de 2 palavras gregas, que é el, que quer dizer bom, e de angelia, que significa mensagem, notícia. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas notícias ou notícias alvissareiras. Esta palavra aparece tanto no Antigo Testamento como na literatura extra-bíblica. No hebraico, já a palavra é o sa, que aparece em 2 Samuel, capítulo de número 18, versículo 20, versículo 25 e versículo 27, e também no capítulo de número 7, versículo de número 9 de 2 Reis, que a Septuaginta traduziu por Evangelion, no original, que significa pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Com o termo, ou com o tempo que se passou, ela veio estar ganhando um novo significado no mundo romano de fala grega, em virtude do culto ao imperador, pois a palavra evangelion era usado para anunciar o nascimento do imperador ou a sua coroação. Meus irmãos, também nós temos 3 palavras que é bastante usada também na Bíblia, em especial no Novo Testamento, que é evangelion, que é boas novas, ou querigma, proclamação, ou então martírion, que é testemunha. Vamos lá. Evangelho, que é boas novas, querigma, que é proclamação, e também martírio, que é testemunho. Tá bom, meus irmãos? Essas 3 palavras também são bastante vivas em todo o corpo do Novo Testamento. A nossa segunda pergunta a ser trabalhada é o que significa o nome cristão. Nós somos sabedores que simplesmente o nome cristão foi usado a primeira vez em Antioquia, a qual os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 26. A palavra cristão ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 11, versículo 26, Atos capítulo 26, versículo 28 e 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 6. O vocábulo cristão é igual a cristiano em grego ou cristianos em latim. A descendência ão de Cristo mais ão é igual a cristão. Originalmente designavam servo e seguidor de Cristo. Hoje se tornou um termo geral, destituído do seu significado primitivo. A nós, este termo deve sugerir o nome do nosso Redentor, de acordo com Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 24. A ideia também do profundo relacionamento do crente com Cristo, Romanos, capítulo de número 8, versículo 38 ao 39, e o pensamento de que recebemos como nosso Senhor e Salvador o nosso Jesus Cristo, Romanos, capítulo 5, versículo 1. E também a causa da nossa salvação, como está em Hebreus, capítulo de número 5,
versículo de número 9. A terceira pergunta é quem foi o maior evangelista de todos os tempos? No nosso resumo bíblico, o maior evangelista de todos os tempos, com certeza, foi o nosso mestre amado Jesus Cristo de Nazaré. Vou explicar para os irmãos. A mensagem de Jesus constitui a trilogia, isto é, ele ensinava, ele pregava e ele curava. De acordo com Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus mandou que os seus discípulos também assim fizeste. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, Marcos capítulo de número 16, versículo 15 ao 19. É essa mensagem que pregamos também na atualidade, tá, meus irmãos? Jesus Cristo, o homem da trilogia, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Quais são os nomes dos 12 apóstolos de Cristo? Essa é a quarta pergunta da nossa primeira lição. O primeiro apóstolo é o apóstolo Pedro, depois vem André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e, para encerrarmos, Judas Iscariote. Você vai achar o nome dos 12 apóstolos em Mateus capítulo de número 10, versículo 2 ao versículo de número 4. Vamos lá, a quinta e última pergunta. O que deu efeito ao crescimento da igreja primitiva? Nós vamos estar encontrando isso também aqui na nossa apostila, apenas para os irmãos entender, isto aqui é apenas um resumo da lição. Tem muito material, tem muito conteúdo abençoado para abençoar a tua vida. Apenas entre em contato conosco, peça o teu PDF, peça o teu livro físico, ou então vem se formar de uma maneira totalmente abençoada com a nossa instituição, que eu tenho certeza que vai ser um abridor de águas em teu ministério. O que deu efeito ao crescimento da igreja primitiva? Vamos lá. O primeiro ponto muito importante para o crescimento da igreja primitiva foi o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado e, obviamente, aqueles homens cheios do Espírito Santo começaram de uma maneira, meu irmão, totalmente impetuosa de evangelização. Quando o Espírito Santo foi derramado, já quase 3.000 almas se converteu através da pregação de Pedro e também dos demais que ali estavam. Quando também os 2 apóstolos estavam indo ao templo orar, ou ao cenáculo orar, que ele vai estar realizando aquele milagre sensacional com aquele paralítico. Todavia, tanto a pregação deles, testificando que aquilo que fez foi Jesus